Sexta-feira, 11 de julho de 2025. Bem-vindos à nossa primeira edição do dia. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto nos documentos recentes, especificamente sobre a decisão do Donald Trump, de impor tarifas bem pesadas sobre os produtos brasileiros. E o ponto central que está surgindo dessas fontes é como essa medida está sendo interpretada, não só como uma disputa comercial comum, Não mesmo. mas como uma ferramenta política Bem clara. para apoiar o Jair Bolsonaro e, segundo várias análises aí, um ataque direto à soberania, à democracia do Brasil. Exato. Olha, a coisa é séria mesmo. Uma tarifa de 50%, assim, de repente, sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos e comunicada numa carta direta para o Lula. As fontes que a gente tem aqui, elas não estão tratando isso como um mero ajuste econômico, Descrevem como um gesto político abertamente hostil, uma interferência direta, quase sem disfarce. Quase sem disfarces, exatamente. E o argumento econômico que o Trump apresentou parece, bastante frágil, se a gente olha os números. Os próprios dados do Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos, que estão no materiais, mostram que eles têm tido superávit com o Brasil desde 2009. Como é que explica isso? Pois é, essa discrepância, ela só reforça essa leitura de que as motivações são, na verdade, políticas, ideológicas. A carta do Trump, que ele fez questão de divulgar, nas redes sociais, ela vai direto ao ponto, ataca o Supremo Tribunal Federal brasileiro e defende o Jair Bolsonaro explicitamente, chamando o processo contra ele de caça às bruxas. É uma linguagem, muito direta. Bem forte. Que, claro, provocou uma resposta diplomática aqui imediata. E bastante forte também, O Itamaraty chegou a convocar o encarregado de negócios da Embaixada Americana, não uma, mas 2 vezes. Em sequência, algo que as fontes descrevem como inédito. Inédito, exatamente. E o presidente Lula também respondeu publicamente, reafirmando a soberania e a independência das instituições brasileiras. Sim, e a imprensa internacional também pegou essa conexão. Fontes como The Guardian, a revista Time, o El País, estão vendo uma ligação direta entre a tarifa e essa tentativa de influenciar o processo do Bolsonaro aqui. O Washington Post foi até mais longe. Classificou a carta como uma intervenção completamente atípica na democracia de um país aliado. E destacou muito a agressividade da linguagem do Trump. Interessante isso. E essa ação toda, ela parece ter sido coordenada pelo que as fontes estão indicando. Mencionam aliados do Bolsonaro, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, que teriam atuado lá em Washington junto ao Trump, ao círculo dele. A tarifa seria, então, o ponto alto, vamos dizer assim, de uma campanha ideológica para desestabilizar o governo brasileiro e para alimentar aquela narrativa de perseguição política da extrema-direita. Existem indicações bem fortes nesse sentido, sim. E enquanto isso tudo acontece, claro, os impactos econômicos já começam a aparecer. O El País já noticiou uma desvalorização bem forte do real logo depois do anúncio e menciona setores específicos, café, carne bovina, suco de laranja, sendo afetados na hora. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, já estão alertando para prejuízos, perdas de competitividade. E o curioso é que a medida acaba voltando, afeta também os consumidores lá nos Estados Unidos, com produtos mais caros, e até empresas americanas que têm operação aqui no Brasil. E ainda tem mais uma camada aí nessa história, A carta do Trump também toca num ponto sensível, que é a regulação das plataformas digitais aqui no Brasil. Ele critica o que chama de ataques à liberdade de expressão e às grandes empresas de tecnologia americanas, as Big Techs. Isso acaba misturando a disputa comercial com todo aquele debate sobre soberania digital, as multas recentes à Rede X, o Marco Civil da Internet. Sem dúvida. E vários analistas já estão classificando a medida não como uma simples tarifa, mas como uma sanção econômica, que é um instrumento que normalmente se usa contra adversários, não contra parceiros. O Carlos Gustavo Poggio, por exemplo, ele fala no uso do comércio como ferramenta de coerção, a tal da geloeconomia, que rompe com as práticas diplomáticas que a gente conhecia. Internamente, claro, a polarização só aumenta. O Tarcísio de Freitas culpando a ideologia do governo Lula. Sim. Enquanto a Gleisi Hoffmann e até o estado de São Paulo estão falando em ataque externo, em prática mafiosa,
O Paul Krugman, lá nos Estados Unidos, chegou a sugerir que essa ação poderia ser base para um impeachment do Trump. É muito forte. O ex-embaixador Rubens Recupero, que tem muita experiência nisso, considera a carta inadmissível. Totalmente. Mas ele levanta um ponto interessante, meio paradoxal. Esse episódio todo pode, na verdade, acabar fortalecendo a imagem do Lula aqui dentro como defensor da soberania nacional. Ah, sim. Aquele efeito clássico de união em torno da bandeira, né? Diante de uma pressão que vem de fora. Uma consequência que talvez não estivesse no cálculo inicial. Exato. E diante de tudo isso, as fontes estão sugerindo que o Brasil vai ter que se reposicionar, recalibrar a estratégia. O governo pode, por exemplo, usar a lei da reciprocidade para retaliar, mas também, talvez mais importante, acelerar acordos comerciais com outros blocos, União Europeia, países da Ásia, e intensificar as discussões dentro dos BRICS sobre alternativas ao dólar no comércio internacional. Isso ganha ainda mais urgência agora, né? Fica muito claro que a defesa da autonomia, da nossa capacidade de decisão e das instituições democráticas brasileiras contra essa pressão externa, isso vira a questão central agora. É uma reafirmação do direito do país de seguir seu próprio caminho, sabe? Sem esse tipo de interferência. Exatamente. É um momento que expõe muito bem essa tensão que está crescendo entre um protecionismo que vem com viés ideológico muito forte e a defesa da soberania nacional num mundo que busca, ou pelo menos discute, ser mais multipolar. A resposta brasileira, focada nessa firmeza diplomática e na busca por alternativas estratégicas, vai ser crucial. Vai definir muita coisa para os próximos tempos. Eu gostaria de mudar um pouco o foco agora, sabe? E, assim, olhando o material que a gente levantou, fica bem claro que isso vai muito além, né? Não é só economia. Não mesmo. E olha, o momento escolhido para isso é bem sugestivo, para dizer o mínimo. Saiu justamente enquanto está rolando o julgamento do Jair Bolsonaro lá no STF, né? Pelos atos que a acusação diz que são crimes contra a ordem democrática. Essa coincidência de tempo, assim, levanta muita suspeita sobre o que está por trás dessa tarifa, de verdade. E tem a carta, né? A carta que o Trump mandou para o Lula tentando justificar. Isso só reforça a suspeita. Ele fala de ataques insidiosos do Brasil às eleições livres. E também a liberdade de expressão dos americanos. E cita diretamente decisões do STF sobre redes sociais, moderação de conteúdo. Muitos analistas leem isso como bom. Uma tentativa óbvia de se meter nos assuntos do Brasil, sabe? E meio que repetindo o discurso bolsonarista sobre censura do judiciário. A jurista Heloísa Machado, por exemplo, ela foi bem clara. Diz que isso viola a soberania nacional, a independência dos poderes. Pois é, e aquela justificativa econômica que ele deu, de que os Estados Unidos têm déficit comercial com o Brasil. Isso parece não bater com a realidade, né? Eu vi aqui os dados do nosso Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e eles mostram o contrário. Na verdade, os Estados Unidos é que tiveram superávit com a gente nos últimos anos. Exato. Eles vendem pra gente coisas mais caras, de maior valor agregado, e a gente exporta mais commodities. Então, isso reforça muito a ideia de que a motivação é política e ideológica mesmo. Tem até fontes lá do Partido Republicano dizendo que a ideia era agradar a ala mais ultraconservadora do eleitorado do Trump. Usar o Brasil de exemplo, né? Exatamente. É uma manobra política com consequências econômicas bem reais que já estão aparecendo, inclusive. A primeira relação do mercado foi ruim, né? O real desvalorizou frente ao dólar, a bolsa caiu um pouco. E os preços de algumas commodities importantes pra gente, tipo café, suco de laranja, subiram lá fora. E o impacto pro dia a dia das pessoas? Ah, sim. Isso pode chegar no bolso do consumidor lá nos Estados Unidos. Imagina o preço da carne brasileira no hambúrguer deles. E claro, aqui no Brasil, afeta direto quem produz, quem trabalha nesses setores que exportam. Com certeza. Instituições importantes, tipo a Brookings, o Peterson Institute, vivem alertando, né, sobre esse perigo de usar o comércio como se fosse uma ferramenta ideológica. No fim das contas, isso prejudica todo mundo. E a reação brasileira? O que a gente pode destacar? Olha,
Foi bem firme, pelo que vimos. O presidente Lula logo falou na Lei da Reciprocidade Econômica, que basicamente permite ao Brasil responder na mesma moeda, né? Com tarifas iguais. Isso. Ele devolveu a carta do Trump, disse que era ofensiva e cheia de equívocos e chamou o embaixador americano aqui para dar explicações. E o STF também se posicionou. Sim, o presidente do Supremo, o ministro Barroso, foi bem enfático. Disse que pressão de fora não ia mudar o rumo da justiça aqui dentro, principalmente em relação aos julgamentos ligados ao 8 de janeiro. E não podemos esquecer, né? Tem relatos daquelas articulações anteriores do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, buscando apoio justamente contra decisões do judiciário brasileiro. Tudo se conecta. Faz sentido. E se a gente olha para o quadro maior, isso parece mais um sinal daquela articulação da extrema-direita global, sabe? Uma conexão clara entre o trumpismo, o bolsonarismo e outros grupos pelo mundo. Eles têm táticas e narrativas parecidas, muitas vezes questionando as instituições democráticas, os processos eleitorais. Uhum. Essa tarifa também pode ser vista no meio de tensões geopolíticas mais amplas. Lembra da cúpula dos BRICS? Pouco antes, eles tinham criticado o uso de sanções e tarifas como arma política. Verdade. Talvez isso tenha incomodado alguns setores lá nos Estados Unidos. E essa busca do Brasil por mais autonomia na política externa, por fortalecer laços com o Sul global, isso também mexe com alguns interesses, né? O professor Feliciano Guimarães fala de soberania como autonomia institucional. E parece que é exatamente isso que está sendo desafiado aqui. É um alerta importante, né? De como o autoritarismo pode vir disfarçado de política comercial. E do risco que é essa interferência externa nos nossos processos democráticos internos. Faremos um breve intervalo. Não saia daí! Voltando aqui para a nossa edição, tem um ponto crucial que as fontes levantam, né? Que é a crítica à reação de parte da direita brasileira por causa daquela medida tarifária do Trump. Isso, exatamente. Várias análises apontam, assim, uma aparente contradição nisso tudo. Contradição, né? Porque, pelo que a gente leu, há um ataque econômico direto. Sim, frontal mesmo, com potencial, olha só, de reduzir o PIB em até 1,2%, que não é pouco. Nossa, 1,2%? E ainda falam em perdas para empresas como a Embraer, né? Falam. A estimativa que aparece é de 150 milhões de dólares só no segundo semestre. É um baque considerável. E mesmo com esses números, o que as fontes dizem é que algumas lideranças políticas aqui hesitaram em condenar. Exato. Hesitaram ou até, em alguns casos, minimizaram. E a leitura que o material faz é que, para esses setores, a lealdade ideológica ao Trump, ao bolsonarismo, parece ter pesado mais. Mesmo com prejuízo para o país? Mesmo com prejuízo para o país, é o que as análises sugerem. E isso, claro, joga luz naquele debate. O que é patriotismo de verdade, né? O UOL, Poder 360, é o país, eles entram nisso. Entram fundo. Chegam a fazer uma distinção, né, entre patriotas, que defenderiam a soberania, a economia nacional, certo, e os patriotários, um termo que usam para descrever quem manteria esse alinhamento externo e ideológico acima de tudo. É uma acusação forte essa de patriotário. Bem forte. E apontam exemplos. O caso do governador Tarcísio de Freitas é citado bastante. Ah, sim. Como que ele entra nessa história? Bem, São Paulo responde por uma fatia enorme das nossas exportações para os Estados Unidos, mais de 30%. E essas exportações estão sob ameaça direta da tarifa. É, exatamente. E a postura atribuída a ele, segundo as fontes, foi de minimizar o impacto ou talvez desviar um pouco a responsabilidade. E aí os editoriais que a gente viu analisam isso como tipo um malabarismo político, sabe? Malabarismo? Como assim? Para equilibrar, de um lado, a herança política do Bolsonaro, que é importante para ele. Entendi. E do outro, a responsabilidade que ele tem como governador de um estado tão importante economicamente. É uma situação delicada, né? Com certeza. E essa postura, então, ela acaba reforçando a ideia, para as fontes, de que a ideologia está acima do interesse nacional. É essa leitura que predomina no material. Quase como um desprezo pela soberania, pela economia real do país. E conectam isso a um movimento maior, né? Da extrema-direita global. Sim.
Ligam essa reação à tarifa a uma tentativa de proteger o próprio Bolsonaro, de manter esse alinhamento de projetos mais, digamos, autoritários que desafiam as instituições. Faz sentido essa conexão. E essa dinâmica interna, essa suposta subordinação ideológica, é vista por muito como um desrespeito à nossa autodeterminação, sabe? Imagino. E teve reação contrária a isso aqui dentro. Teve sim. Setores progressistas, movimentos sociais, eles denunciaram o que chamaram de caráter imperialista mesmo da medida do Trump. Cobrando uma postura mais firme do Brasil. Exatamente. Uma resposta firme em defesa da soberania. Porque o argumento é, se a gente não se posiciona, abre espaço para mais pressão, né? É um ponto válido. E é interessante ver como essa questão externa expõe as nossas divisões internas, né? Nossas diferentes visões de Brasil no mundo. Expõe muito. E não é só aqui dentro que se nota isso. A imprensa internacional também está de olho. Ah, é? O que dizem lá fora? Olha, o Market Watch, por exemplo, alertou para o perigo desse precedente. Usar o comércio como arma política direta, assim, abertamente. Vira uma ferramenta de coação, né? Exato. E no fundo acho que a questão vai além da economia pura e simples. Tem uma frase boa do economista Leonardo Trevisan que uma das fontes cita. Qual frase? Ele resume a coisa toda dizendo: esse quintal aqui é meu. É sobre se impor, né? Esse quintal aqui é meu. Forte. Para ele, superar o tal complexo de vira-lata, aquela nossa velha mania de se sentir inferior, não vem de abaixar a cabeça. Vem da firmeza de quem sabe o próprio valor e defende o que é seu. Para irmos caminhando para o final desta edição, vamos focar a resposta estratégica do governo brasileiro, né? A essa ofensiva tarifária dos Estados Unidos. Como é que o Brasil está reagindo a isso? Olha, a reação, ela se desenha em várias frentes, viu? Mas tem um eixo central, que é a firmeza diplomática e a reafirmação da soberania. É um esforço claro para mostrar que o Brasil busca sim o diálogo, mas não vai abrir mão dos seus interesses. E olhando também para o multilateralismo, claro. Mas logo de cara já se colocou na mesa a possibilidade de usar a lei da reciprocidade, sabe? Aquela de 2023. Ah, sim, é que permite retaliar na mesma medida. Isso. Basicamente, permite ao Brasil responder a restrições comerciais que considerarem injustas. Foi um recado bem direto, né? Olha, estamos dispostos a ir por aí, se precisar. E as ações diplomáticas foram rápidas mesmo. O Itamaraty chamou o encarregado de negócios dos Estados Unidos, 2 vezes em poucas horas, e ainda devolveu a carta do Trump dizendo que o conteúdo era ofensivo. Isso é mais duro que o normal ou é o esperado numa situação dessas? É mais duro que o normal. É um sinal de firmeza acima do usual. Sim, com certeza. A devolução da carta, principalmente, é um gesto diplomático, assim, bastante forte. E, além disso, mencionar que pode levar o caso para a Organização Mundial do Comércio, a OMC, reforça essa disposição de usar os canais multilaterais para contestar a medida. Não é só bilateral. Entendi. E enquanto a diplomacia está agindo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro? A gente viu a formação de um comitê interministerial. Sim, e isso é interessante. Esse comitê não tem só ministros, tem lideranças empresariais também. Isso sugere uma abordagem bem pragmática, sabe? Buscando soluções para diminuir os impactos na economia. Mesmo que envolva conversar com setores que nem sempre concordam politicamente. Exato. Estão avaliando várias saídas, tipo o licenciamento compulsório de patentes. Que seria permitir produzir aqui coisas patenteadas lá fora em certas situações. Isso mesmo. E também acelerar acordos com a Europa, com a Ásia, para diversificar os mercados, não ficar tão dependente. E a comunicação, a batalha de narrativas, o governo parece bem ativo nas redes sociais sobre isso. Muito ativo. A estratégia tem sido clara. Contrapor a versão dos fatos, sabe? Associando a ação do Trump à extrema-direita internacional e aí conectar a crise com outras pautas, como justiça fiscal, taxação de super-ricos. E tá funcionando. Olha, uma análise da consultoria Bytes até indicou que essa narrativa do governo está gerando mais engajamento online do que a da oposição. Então, parece que sim, pelo menos nas redes. Essa crise toda parece que está trazendo de volta uns debates mais antigos sobre o lugar do Brasil no mundo, né? Sem dúvida alguma. Resgata toda aquela discussão sobre dependência econômica. Lembra do Celso Furtado? Ele já apontava isso há décadas, essa nossa inserção meio subordinada na economia global. Fica evidente a urgência de pensar um projeto de desenvolvimento mais autônomo, focado na soberania. É uma encruzilhada estratégica mesmo.
E como isso bateu aqui dentro? A reação interna foi unânime. Que nada, longe disso. A ala bolsonarista, que no começo até apoiou a medida do Trump, teve que dar uma recuada, né? Porque setores econômicos importantes, tipo o agro e a indústria, não gostaram nada. Ah, claro. E por outro lado, a base do governo pressiona por uma resposta mais enérgica. Mas aí tem a preocupação de outros setores, da indústria, por exemplo, com as cadeias produtivas que já são muito integradas com os Estados Unidos. É um equilíbrio bem delicado para se achar. E lá fora, como o pessoal tá vendo essa medida americana? Olha, fontes internacionais tipo o El País estão vendo isso como parte de uma articulação maior da extrema-direita global. Talvez já mirando 2026, quem sabe. A Deutsche Welle aponta para um possível isolamento dos próprios Estados Unidos com essa atitude. Interessante. E o South China Morning Post até sugere que isso pode acabar acelerando a aproximação do Brasil com a China, com os BRICS. E chama atenção também o silêncio, né? O silêncio estratégico do Jair Bolsonaro sobre tudo isso. Bem observado. Então, resumindo, a mensagem principal que fica é essa. O Brasil não vai aceitar imposições unilaterais. Exato. A postura é de firmeza, mas uma firmeza responsável. Defender os interesses, a soberania, sem fechar as portas para o diálogo, claro, mas rejeitando qualquer tipo de pressão ou interferência. Aquela frase do presidente Lula, "Nós não somos colônia", acho que resume bem o espírito da coisa. Isso deixa a gente pensando, né? Sim, lança uma questão importante para a gente refletir. Será que esse episódio todo pode servir como um catalisador? Um momento para o Brasil, talvez, consolidar um novo ciclo de afirmação da sua soberania, diversificar de verdade suas parcerias e fortalecer um projeto de desenvolvimento que seja mais autônomo e, quem sabe, mais inclusivo. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte. Com certeza. E olha, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!